Shalom Aleichem, Shalom Ha, Ani Yehudá, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudá, para um estudo hoje. Vai ser um estudo rápido, não vai ser um estudo muito extenso. Vou usar com vocês apenas 3 passagens, né, como base, e vai ser um vídeo curtinho. No futuro eu vou trazer um vídeo mais completo sobre isso. Eu já tenho alguns estudos aqui no canal. Lembrando a você que está chegando aqui no canal agora, temos vídeo toda terça-feira, quinta-feira e sábado. Então o YouTube não notifica mesmo. Então saiba que tem vídeo toda terça-feira, quinta-feira e sábado. O horário dos vídeos são às 18 horas. Às vezes eu solto eles de manhã, mas é mais provável às 18 horas. Mas terça-feira, quinta-feira e sábado tem vídeo no canal, tá? Vocês vão ver o vídeo já à noite, então desejo a todos, Shavua Tov, uma boa semana, tá bom? O canal ele é dividido em playlists. E lá nós temos playlists onde estamos revelando quem é o servo sofredor, de Yeshayahu, Isaías 53, que na verdade não começa no 53, mas vai ter que ir lá na playlist para ver. Revelamos todos os mistérios de Daniel, quem é o ungido que Daniel fala, quem é as bestas, quem são as feras. Se você não viu, veja lá, tá aí na playlist. Tem uma playlist muito boa, Demolindo os Pilares de Roma, também muito bom. Tem bastante vídeo bacana já. Vai ter outras séries, outros vídeos dessa série, na verdade, onde a gente vai esmiuçar algumas outras passagens. O próximo vídeo do próximo Shabbat vai ser sobre os sacrifícios. Muita gente diz que sem derramamento de sangue não há sacrifício. Como se o Eterno fosse um vampiro, ele precisa de sangue, né? Mas nós vamos ver isso no vídeo, como aqui no meu canal sempre, não há o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito ou o que eu quero, e sim o que diz dentro das Escrituras. Não é a minha palavra que importa, não é o que eu penso, não é o que eu creio, é o que diz as Escrituras. Nós vamos ver dentro dela o que é que diz a respeito dos sacrifícios. Bom, vamos lá. Aí no canal já tem uma playlist sobre Bnei Noah, sobre esse assunto que eu já fiz alguns vídeos, mas é bom falar porque infelizmente tem muita gente caindo nessa doutrina de Bnei Noah, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Vai ser mais uma conversa. Bom, segundo o judaísmo normativo, não todo ele, tá bom? Não todo ele, pois o grande Rabino Bonaventura, o qual eu gosto muito, ele mesmo diz sempre, o judaísmo não existe um papa, alguém que fala e acima dele não há ninguém, ele falou, acabou. Não, não é assim que funciona. Mas a maioria deles vão dizer, por exemplo, que o Shabat é só para um judeu, e que um Bnei Noah não pode cumprir Shabat. Na verdade, se ele quiser cumprir, ele pode cumprir, mas no finalzinho ele tem que violar. Seja de qualquer maneira, talvez acendendo um fogo, aí ele violou o Shabat. Então, segundo eles, um Bnei Noah não pode guardar Shabat, não na sua essência, ele tem que violar o Shabat lá no finalzinho, pois do Shabat é somente para o judeu. Então a gente vai ver isso aqui dentro das Sagradas Escrituras. Estou usando aqui como referência a Bíblia que eu considero a melhor Bíblia em língua portuguesa do Brasil, a Bíblia israelita. Quem tiver interesse em adquiri-la, pode me chamar, meu número está na descrição aí, tá bom? Vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês no livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Vamos começar desde o versículo 1, olha só. Gênesis, na Bereshit, capítulo 2. E assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E no sexto dia o Eterno terminou todo o que havia feito. E cessou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E o Eterno abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele cessou de toda a sua obra que criara. E aqui vai dizer, e essas são gerações dos céus e da terra, e foram criados, e Adonai fez o céu e a terra, e toda a planta do campo que estiver sobre a terra, toda a erva do campo há de haver brotado, porque Adonai, o Eterno, não tinha feito chover sobre a terra. Aqui vai continuar a criação. Mas o que nos interessa é o versículo 3, olha só. Aí o Eterno abençoou o 7º dia, isso está em Bereshit, e o Eterno abençoou o 7º dia, e nele cessou de toda a obra que havia criado. Então o Eterno abençoou o 7º dia, e nele, está torto em minha equipa. O Eterno abençoou o 7º dia, e nele ele cessou. As Bíblias vão dizer que Deus descansou, Deus não cansa, ele não é homem para que se canse, ele cessou, ele parou o seu trabalho e abençoou. Aqui a gente não tinha Moisés, Abraão, Isaac, Jacob, Israel, Noa, não tinha nem o pó deles. Nem o pó deles existia. E o Eterno santificou
ou sexto, o sétimo dia. Então aqui a gente vê que o sétimo dia é para todo aquele que crê em Hakadosh Baruch Hu. Se você tem o Eterno como criador da sua vida, como o único seu criador, agora se você tem outros aí, não cabe a mim dizer o que você tem que fazer ou não. Aqui é para quem crê que o Eterno é um, indivisível, incorpóreo, e que ele é o seu criador. Então ele vai dizer que no sétimo dia ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então aqui a gente vê um pilar caindo, pois o Eterno não criou o sábado para o judeu, o Eterno criou o sábado para todos. O sábado é um dia santo, ao qual não são palavras minhas, e no terceiro dia, tá cá, olha só. E o Eterno abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele cessou de toda a obra que havia feito. Então o sábado é santo muito antes de existir Abraão, Jacó, Moisés, qualquer um. Nenhum profeta existia, nem o pó deles, e o sábado já era santo. Vamos lá. Para quem defende o Bnei Noah, vai dizer simplesmente que o Bnei Noah, ele precisa guardar somente 7 leis, ele pode comer coisas imundas, ele não precisa guardar o Shabat, porque o Shabat, né, é só para judeu, não precisa cumprir as festas bíblicas, né, os Shabatots e os Yom Tov, porque ele não precisa disso, ele só tem que não cometer idolatria, não comer um animal vivo, etc. e tal. O Eterno, ao longo do tempo, ele fez várias alianças. Eu vou citar com vocês aqui as alianças, vou trazer um estudo mais para frente, bem detalhado, de todas essas alianças, tá bom? Mas eu vou apenas mencioná-las para vocês, para que quem quiser possa estudá-las. Aqui eu sempre deixo as referências. A primeira aliança é a aliança edêmica, que é do Éden. A aliança edêmica está em Bereshit 1, 28, 30, Bereshit 2, 15, 17. Segunda aliança, a aliança adâmica, está em Bereshit 3, 14, 19. Aliança noaica, né? Noélica, de Noel, Noa. Aqui em português fica esquisito. 8, Bereshit, né? Tudo em Gênesis. 8, 29, 17. Depois vem o nosso pai, Avraham Avinu. Aliança abraâmica. Bereshit 12, 1, 3. Depois a aliança mosaica com o maior profeta Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde que a terra viu. Êxodo, né? Êxodo, Shemot, 20, 23, também está em Deuteronômios. Depois vem a aliança com o maior rei de todos, o Melech Davi, está em 2 Samuel 7, 4, 17. A aliança da terra de Israel, Eretz Israel, Deuteronômios, Devarim 31, 10. E a nova aliança, a qual ainda não está em vigor, mas será a última aliança que o Eterno fará. Está em Jeremias 31, Nehemiah 31 ao 37. Então dizer que um Bnei Noah, um não-judeu, só cumpre 7 leis, porque essas são as leis que o Eterno destinou a toda a humanidade, eu não sei com que palavras dizer isso. Não vou dizer que seja mau caráter, talvez seja inocência, porque não estudam o que diz as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o Eterno não fez uma aliança com a humanidade e outras alianças. O Eterno, ele tem uma Bíblia, ele não deu uma Bíblia para uma religião, outra religião, não. Se você crê no Deus da Bíblia, existe uma Bíblia. A nossa Bíblia é a Bíblia judaica, ok? Vocês podem dizer judaica cristã, não vou entrar nesses méritos, mas é a Bíblia do patriarca Abraham, Isaac e Yaakov, né? O Deus de Abraham, Isaac e Yaakov. Então aqui a gente vê que ao longo das Escrituras o Eterno fez várias alianças. Ele não anulou nenhuma, ele melhorou, foi melhorando. Assim como a gente vai ver na última aliança, que está em Emiarro 31, 33, eis que vem dias que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, diferente da aliança que fiz com os teus pais em pedra. É a nova aliança que colocarei em teu coração, a minha Torá. Para quem diz que a Torá não vale mais, essa aliança não é para ele. Pois o Eterno diz claramente, e colocarei a minha aliança, e colocarei a minha Torá dentro do seu coração. Isso está em Jeremias 31. Vamos ler aqui. 31. Jeremias 31 no 31. Vou ler ao vivo para vocês aqui. Olha só. Os dias vêm, diz Adonai, que farei um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme o pacto fiz com seus pais, nos dias que tomei pela mão para tirar da terra de Mitzrai.
Esse é o meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado. Diz o Eterno, é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai, e porei a minha Torá no teu leve, e eu os escreverei no teu leve, eu serei o seu criador e eles serão o meu povo, e não ensinará cada um mais ao seu próximo. A gente vê que isso aqui não está em vigor, porque não existe mais quem não ensina, muitas pessoas ainda ensinam, porque essa palavra não se cumpriu. Mas aqui a gente vê que a última aliança será quando o Eterno colocará a sua aliança, a sua Torá, dentro dos nossos corações. Não mais em pedra, e sim em coração. Bom, vamos falar um pouco sobre Noa. Brevemente, já estamos com 10 minutos de vídeo. Vídeo não vai ser um vídeo longo. Quem defende o Bnei Noa vai dizer o seguinte, que o Bnei Noa, como eu falei, pode comer coisas imundas, não precisa guardar Shabat, você não pode fazer idolatria e algumas outras coisas. Já é um começo, é uma techuvá. O Bnei Noa, ele está em techuvá e é um bom passo. Não vou dizer que é ruim, é um bom passo. Só que ele precisa evoluir, precisa crescer. Assim como nessa paraxá, a gente viu que Arão acendeu a memorar, e ele acendeu junto com ela, ele se elevou. O Bnei Noa tem que se elevar, tem que se acender. Ele não pode parar numa aliança passada, ele tem que progredir, aonde ele vai acrescentar o Shabat, a guarda dos mitzvot e tudo isso. Então ele tem que progredir. Então não podemos estacar numa aliança passada, devemos evoluir. O Eterno fez várias alianças, e dentro das Sagradas Escrituras elas estão aí. Vamos lá. A palavra nos diz que o Eterno achou graça em Noa. Vamos ver onde o Eterno disse isso. Eu estou aqui algumas anotações, tá? E o Eterno achou graça em Noa. Isso está em Bereshit, capítulo 6, versículo 8. Pega na Bíblia de vocês aí. Bereshit 6, capítulo 8. Capítulo 6, versículo 8. 6, versículo 8. Aqui. Mas Noa achou benevolência aos olhos do Eterno. Benevolência que é graça. Eu vou ler o versículo 6 inteiro. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram-lhe filhas. E os filhos do Eterno viram os filhos do homem, e eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as se escolheram. Então o Eterno Adonai, meu supro não permaneceu por muito tempo no homem, uma vez que ele é carne, contudo os seus dias serão 120 anos. Aqueles dias havia gigantes na terra, quando os homens... Bom, aqui vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre os filhos de Deus, que viu os filhos dos homens, elas eram formosas, tomaram para si, e ali nasceram os gigantes, que eram os homens de fama, né? Isso há muita especulação, muita discussão, se eram anjos, se eram mulheres, se eram homens mesmo. Para mim eram anjos, tá? Mas aqui não vem ao nosso estudo. O que nos interessa é o versículo 8, Gênesis 6, 8. Mas Noa achou benevolência aos olhos do Eterno. Olha só que interessante, olha o versículo 7. Disse o Eterno Adonai, destruirei da superfície da terra o homem que cria tanto o homem quanto os animais, os répteis, as aves do céu, porque aborreci-me de ter o feito. Mas Noa achou benevolência aos olhos do Eterno. Aqui a gente vê que o Eterno estava, não vamos dizer raiva, porque o Eterno não tem sentimento de raiva. Mas para uma linguagem fácil de entender, para quem ainda é novo na fé, vamos dizer que o Eterno ficou com raiva, para ficar fácil o entendimento. Então o Eterno se aborreceu com o povo que ele havia feito. O Eterno se aborreceu com o povo que ele havia feito. Mas Noa, ele achou graça em Noa. Então eu pergunto a você, o que Noa tinha de diferente dos outros homens que o Eterno achou graça nele? Será que ele era porque ele era branquinho, de olhos azuis? Não é meu caso. Para quem não sabe, a Bíblia não descreve como era Noa, mas no livro de Enoque diz que quando Noa nasceu, o quarto se iluminou, ele era branco como a neve e os olhos eram azul como o céu. Mas isso não importa. Não são cor nem cor de olhos que fez o Eterno achar graça em Noa. Foi muito mais do que isso. Então vamos lá. O Eterno, a gente viu que ele fez pacto, né, com Adão. Com Adão, né, o primeiro homem. O Eterno falou para Adão, Adão sabia toda a Torá. Assim como é dito que Avraham Avinu cumpriu toda a Torá. Mas eu te pergunto, como que Avraham cumpriu a Torá se a Torá foi entregue a Moshe no Monte Sinai? Porque havia um ensinamento. Adão não ficava no paraíso só passeando, ele tinha afazeres, e ele falava com o Eterno. A Torá vai nos dizer que o Eterno conversava com ele. O que vocês acham que eles falavam? A respeito de dominó, de novela da Globo, essa imundície, falava de jornalismo, de auxílio emergencial.
Ele falava de Torá. Assim como nos dias dos sábios, que quando a gente pega para estudar a Torá, o Eterno estuda a Torá do nosso lado. Nós estamos aqui e o Eterno senta na nossa frente e ele estuda a Torá conosco. Então o Eterno ensinava a Torá para Adão, o primeiro homem. Então isso foi passado quando Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso. Vocês acham que eles deixaram de guardar o Shabat? Vocês acham que eles comiam ratos, porcos, que eles comiam coisas imundas? Vocês acham que o homem que foi criado, né, a imagem e semelhança do Criador, não fisicamente, o Criador não tem face, mas em juízo, caráter, bondade, inteligência, né? Embora ele caiu, mas isso não vem ao nosso mérito agora. Vocês acham que Adão comia porco, trabalhava no Shabat, ele arava a terra no sábado? Vocês acham que ele não passou para ninguém, que todo mundo se perdeu? Aonde é, o que é que tinha de especial em Noa, para que o Eterno achasse graça em Noa? Noa não era um homem que comia porcos, Noa não era um homem que violava o Shabat, tenha certeza disso. Ele era alguém diferente, assim como você pode ser diferente. Se você aceitar o Criador da Bíblia na sua vida, você vai ser diferente. Você vai parar de comer coisas imundas, você vai parar de violar o Shabat. Eu trabalhava no sábado. A minha pizza preferida era calabresa, não é porque é a mais barata, é porque é a pizza que eu mais gostava. Se eu fosse comer um lanche, se não tivesse bacon, eu não comia. Para mim não servia. Por quê? Eu gosto muito de café, como um mineiro, né? No sábado à noite, com certeza, a gente sempre faz café, comida fresquinha. Eu não tomo mais café quente no Shabat. Eu não almoço comida. Por quê? Porque eu não posso fazer fogo no Shabat. Então eu como sanduíche natural, eu como frutas, eu como qualquer coisa. Eu não esquento a comida. Eu não tomo café quente, eu nem tomo café no Shabat. Por quê? Porque eu não esquento o Shabat. O Shabat não é um dia para se ter tristeza, para ter prazer, mas eu tenho prazer em agradar o meu Criador. Não é um sacrifício. É uma mitzvah de me livrar de coisas que são mundanas. E o que eu faço no Shabat? Eu estudo. Eu leio a Torá. Eu leio livros, como eu toquei com os meus livros aqui favoritos. O Guia dos Valores Judaicos, né? Mas não vamos falar sobre mim. O que fez Noa achar graça, o Eterno achar graça em Noa, foi sua conduta. Noa não comia coisas imundas. Eu vou provar para vocês que Noa sabia o que era coisas imundas, puras e impuras. Vamos lá. Eu já vou terminar o vídeo, apenas para vocês entenderem que Noa não era um homem qualquer. E que Adão, ele sabia do que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Ou vocês acham que Abraão simplesmente um dia acordou e falou: eu não vou mexer com isso não, porque não deve ser legal. Vou parar de comer essas coisas. Não, ele sabia. Existia um ensinamento. O ensinamento não se perdeu totalmente. E Noa foi o homem que passou para frente. Embora os seus filhos se perderam, mas nós não vamos entrar nesse mérito. O seu filho, ao qual dá a nossa descendência, tinha seus conhecimentos também. Então, Adão passou os ensinamentos, alguns ainda remanescentes, e Noa sabia. Noa não era um homem que comia porco e não guardava o Shabat, senão o Eterno não tinha achado graça nele. Ele achou graça em Noa, porque Noa tinha uma conduta diferente. Assim como todos nós que estamos em Teshuvá, o homem está em Teshuvá, Deus da queda do Éden, estamos em Teshuvá, Noa, agradava ao Eterno. Vamos ver aonde, vamos saber a diferença entre animais puros e impuros, vamos provar que Noa sabia que existiam animais puros e animais impuros. Isso está em Bereshit, capítulo 7, Gênesis, capítulo 7, versículo 2. Bom, dando continuidade, Bereshit, aqui nós estamos falando sobre Noa, no capítulo 7, né, sobre a arca, vocês precisam ler todo o contexto, né, mas vamos lá. Bereshit, né, capítulo 7, vamos ler o versículo 2, olha só. De todos os animais limpos, levará contigo 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Opa, mas como assim limpos e não limpos? Ué, Noa sabia que é animal limpo e não limpo? Aqui a gente está vendo claramente aonde você consegue ver. Quando, infelizmente, para minha tristeza,
leis rabínicas vão contra a Torá. E aí eu fico com a Torá. Noa não comia animais impuros, ele sabia o que era um animal puro e impuro, pois isso foi passado para ele e chegou até ele. Aqui vocês lêem o capítulo 6, vocês vão ver, está falando sobre a construção da arca, e aqui está dizendo, né, olha só, no 7:1 mesmo, olha só. Depois disse Adonai a Noa, entra na embarcação, tu e toda a tua casa, e tendo visto como um tzaddik diante de mim. Olha só, Noa era um justo diante do Eterno. Como se é um justo diante do Eterno, se não é fazendo. Como que você se torna um justo, se não é cumprindo os seus mitvot, os seus mandamentos? Então a gente vê, pois é um tzaddik diante de mim, aqui, diante de mim. Nesta geração, de todos os animais limpos, levará contigo 7 e 7, e o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Também as aves do céu, 7 machos, 7 fêmeas, para se conservar a vida da sua espécie sobre a face da terra. Então aqui a gente vai ver, né, sobre o dilúvio. Então a gente viu que Noa sabia sim que era um animal puro e impuro. O Eterno mandou pegar 7 machos e 7 fêmeas, de todos os animais puros, kadosh, e 2, né, um casal de cada que não era impuro, ou seja, um casal de rato, um casal de porco, um casal das aves do céu também, né? A gente tem urubu, que não é puro, avestruz, etc. e tal. A gente também vai ver isso em Bereshit 7, versículo 8, também vai falar novamente sobre isso. Olha só, Gênesis 7, 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves de todo o réptil sobre a terra, entraram 2 a 2 para Noa na embarcação, macho e fêmea, como o Eterno ordenava a Noa. Passando 7 dias, aí vai continuar. Então a gente viu aqui no versículo 7 e no versículo 2 que Noa sabia o que eram animais impuros. Olha só, vamos encerrar o vídeo. Bereshit 7, versículo 2. De todos os animais limpos levará contigo 7. E 7 o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. E no versículo 8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves de todos os répteis sobre a terra. Então aqui a gente viu claramente que Noa não era um homem qualquer, ele era um homem temente a Hakadosh Baruch Hu, que cumpria seus mandamentos, que não violava os Shabat, não comia qualquer porcaria, não comia animais imundos, nem nada do tipo. Bom, vamos encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou ler aqui com vocês apenas um comentário aqui na Bíblia Israelita, que é bem interessante. Olha só, aqui nós temos aqui comentário: limpos ou impuros. Provavelmente animais usados para sacrifício, posteriormente para alimentação. Também temos terra e Eretz, não inclui os animais aquáticos, e ordenou instruções diretas para Noa, fazendo dele um profeta, um Machia para sua época. Assim, Noa foi um profeta, foi um Machia, assim como Moshe Rabbeinu e tantos outros. Davi também foi um Machia para sua época. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça, temos vídeos no Shabbat, nas quintas-feiras e nas terças-feiras, às 18 horas da noite. Lembre-se que o que fez o Eterno achar graça em Noa não foi os seus olhos azuis, nem sua pele branquinha que iluminou todo o quarto, como diz o livro de Enoque, não a mim. Foi sua conduta. Noa tanto sabia o que eram animais impuros e impuros, que o Eterno não descreveu aqui para ele o que era impuro e impuro, ele sabia. Pois assim como Adão não comia animais impuros, e Adão guardava o Shabat, pois o Shabat foi a primeira coisa que o Eterno santificou, foi o sábado. Isso foi passando, ainda havia quem guardasse os mandamentos, embora a gente viu que Noa foi o único que guardou os mandamentos. E Noa não era um homem qualquer, o Eterno não acharia graça nele se não tivesse algo de diferente. O que era um tzadik? Um tzadik é uma pessoa justa aos olhos de Hakadosh Baruch Hu. E para ser justo tem que fazer as suas vontades. Então Noa era um homem justo perante Adonai. Peço a todos que se inscrevam no canal. Não deixe de deixar o like. Comenta aí embaixo. Shabbat Shalom não. Shavuot Tov. Lerit Raot.